domingo de Páscoa, do grito ao silêncio e do silêncio à vida. 7 dias que mudaram tudo. A Páscoa, ela é uma das datas mais importantes para o cristão, não é? Porque ela mostra tudo que Deus fez em um amor incondicional para resgatar um povo que estava escravo, sofrendo, morrendo, e às vezes tinha até esquecido quem era Deus e por que eles estavam ali. E a Páscoa, que significa passagem, ainda não? Passagem. Eles estavam presos, cativos, e também porque Deus mandou que cada família sacrificasse um cordeiro, pegasse o sangue e colocasse ali nas portas. E quando o anjo da morte viesse, ele passaria por cima. Passagem também. Ele passou, o sangue guardou as pessoas naquele lugar. Então a Páscoa não é sobre coelho, é sobre cordeiro. Não é sobre chocolate, é sobre sangue. Mas nós, cristãos, devíamos entender isso profundamente. Hoje alguns me perguntaram: Ed, hoje você está meio para baixo? Hoje você está meio... Você está diferente. Porque nós também deveríamos não entender algumas coisas. Então eu cheguei hoje mais tranquilo, estava meditando ali também, deixei todo mundo organizar o que deveria. Eu não me preocupei com os afazeres. E a minha preocupação não era, não, o pastor está chateado, o pastor está triste. Não, cara, porque o que seria pregado hoje é de extrema seriedade. Amém? Então que vocês também sintam essa reverência ao Senhor essa manhã. Nós estamos passando é o dia mais importante da vida daquele que crê em Jesus. Não pode ser negligenciado, e tratar isso como um culto qualquer. É a memória. E celebrar. Reverência, celebração e alegria, tá? Também. Celebrem, mas não tratem esse dia normal. Não tratem esse dia só que você vai almoçar na casa da sua mãe, do seu pai, vai passar um fim de semana com o sogro, com a sogra, vai comer aquela comida gostosa. Não. Pare e reflita. Eu acordei hoje cedo, também dei uma organizada na casa, ajudei minha esposa. Cadê ela, né? Verdade, fala assim, verdade. Mas hoje eu estava meio, concentrado. Falei, não, o Ed não está bem hoje, mas eu estava bem. Mas ontem, preparando a palavra, e nos outros dias também, que aconteceu coisas em 7 dias que mudou a nossa história. E se mudou a minha história, mudou a sua história, é algo relevante. E se eu entender hoje e sair daqui uma vida diferente, seguindo o nosso Jesus, o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou, tudo vai ser diferente. O irmão que está do seu lado e fala: irmão, olha aí que é muito bom. Eu sempre falava, não, eu não gosto daqueles irmãos que falam isso. Aí você se torna esse irmão, né? Agora olha para o seu irmão de verdade. Olha no olho dele, no olho dela. Tem 3 aí, vai olhar um para o lado, outro para o outro. Cadê? Isso. Dá aquela focada. Vê se tem remela. Tô brincando. Mas fala assim: meu irmão. Fala para ele: meu irmão, você vale muito. Olha aí, olha que lindo. Agora dá um sorriso para ele assim, dá um sorriso. Oh. Ai, mas por que tudo isso aconteceu? Já estava escrito.
Se você lê a palavra, se você compreende, se você já teve o contato com o Evangelho, que era o que Jesus queria dizer, já estava tudo escrito. Amém? Mateus 26, 25 vai falar: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então não foi algo isolado, não foi algo que Jesus permitiu, ele já se entregou desde a fundação do mundo, já estava encaixado nos planos dele, já estava na programação que você estaria aqui hoje. Nada pega Deus de surpresa. Ele falou que tudo aconteceu porque já estava escrito, era para acontecer. Então você fala, às vezes quando eu era criança, eu olhava ali, bem na hora que veio os oficiais romanos, e eles iriam prender Jesus. E os discípulos pegam e já regaçam a faca, e começa aquela briga de facão, não é? E você fica imaginando, por que Jesus não fugiu com os discípulos? Por que ele deixou? Por que foi tão pacífico? Ele queria ensinar alguma coisa para nós. E eu como criança falava, cara, a história ia ser diferente. Eu fico imaginando de Adão e Eva, né? Se poderia ser diferente. Aí eu imagino Jesus, será que poderia ser diferente quando eu era criança? Depois eu entendi, estava tudo escrito. Nada seria diferente. Ele faria a mesma coisa se ele voltasse 1 milhão de vezes, porque estava escrito, e ele veio para cumprir tudo, tudo, amém? Domingo de Ramos, que foi o nosso domingo que nós pregamos aqui, aconteceu o quê? Ele não veio para impressionar, veio para transformar. Mateus 21:9, eles cantavam e gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas. É muito legal porque quando você lê o contexto todo, Jesus já sabia de tudo. E bem nessa parte, no domingo de Ramos, antes de entrar na cidade, ele olha assim, cara, eles estão esperando algo. Jesus era muito massa, né? Jesus, eu acho que ele era um pouquinho cearense, aquele cara. Porque ele era muito bom para fazer assim, mano, eu vou quebrar as expectativas. Aí o texto vai dizer que ele pede para que os discípulos vão antes, vejam o alvoroço que estava acontecendo, e todo mundo estava esperando o rei de Israel chegar. O rei que ia revolucionar. Aí ele fala, traz para mim, tem 2 jumentos amarrados ali. Uma jumenta e um filhote, o jumento. Traz os 2 e fala. E não fala nada para ninguém não, mas fala que o rei está chegando. Ô, Jesus tem um senso de humor bacana, não tem não? Me fala aqui, imagina essa situação. Ele pega, sabe que todo mundo está esperando, é o mestre. Até ele fala assim, gente, Jesus é engraçado que ele vai lá, ele ia pegar sem pedir o jumento, olha que legal. Depois você vai ler o texto, leiam a Bíblia, amém? Quem lê a Bíblia aí? Então você vai ver esse texto aqui, você vai voltar nos versículos e depois vai ver como que Jesus fala. Fala assim, vai lá, pega, e se alguém falar alguma coisa, você fala que o mestre que mandou pegar, e eles já vão entender tudo. Para surpreender todo mundo, até o dono do jumento ia falar assim, olá, meu jumento. Porque ia pegar todo mundo de surpresa, todo mundo estava esperando alguma coisa impressionante. Um rei, cavalo branco, mas se eles estivessem lido a palavra, ele falou, estava escrito, eu entraria no jumentinho, eu viria com humildade, e o meu reino não seria esse reino, amém? Ele foi celebrado, mas não compreendido. Eles esperavam poder, ele trouxe salvação. Expectativas erradas impedem você de reconhecer o verdadeiro agir de Deus. O agir de Deus não é glamour.
O agir de Deus não é impressionante demais. O agir de Deus, ele vem na simplicidade, no jumento. E as pessoas abanando os ramos e falando: Hosana, Hosana, o Salvador. Hosana significa aquele que salva está vindo. Eles queriam um Salvador, eles necessitavam de um Salvador, mas na mente deles, eles iam salvar do Império Romano, eles iam salvar de uma opressão política, eles iam salvar de um sistema monetário. Aí Jesus, vou quebrar essas expectativas, eu vou chegar humilde, de jumentinho. Aí todo mundo, que isso? Mas ainda eufórico. Uou, não, ele tá preparando alguma coisa. Hosana, cadê? Não tem um ramo não? O bambu, vou pegar o bambu. Hosana, o nosso Salvador. Aí Jesus veio manso e humilde. Mas Jesus, que recebeu palmas, também foi confrontado. Imediatamente, o que aconteceu? Na terça-feira, segunda-feira, bota na segunda, ele vai no templo. Deus não busca aparência, mas verdade. Mateus 21:3. A minha casa será chamada casa de oração. Repita comigo: casa, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Segunda-feira Deus já chega quebrando a banca, vendo o que estava acontecendo no pátio do templo. O templo que foi feito para orar, as pessoas vinham de longe. Aí quando as pessoas viam que dava para ganhar dinheiro com a fé das pessoas, o que eles fizeram? Colocaram um monte de barraca, não era dentro do templo, era fora do templo, no pátio do templo. Porque as pessoas vinham trazer uma pombinha, quem era mais pobre, outro trazia uma ovelha, quem não conseguia fazer as viagens tão longas, tinha que comprar. Aí o cara falou: opa, empreendedor, mindset, ambiente, tem alguém querendo comprar, tem outra pessoa querendo vender, vamos fazer isso dentro da igreja, vamos fazer isso dentro do templo, e vamos falar que é santo, que é sagrado. Está gravando, né? Mas eu até vi uma pregação esses dias. O cara falou assim: cara, eu até acreditaria na teologia da prosperidade. É muito bom, né? Se todos que ouvissem essa teologia da prosperidade estivessem ao mesmo nível dos líderes que pregam isso, com carrão, com Rolex, com Gucci, com mansões. Por que só os que pregam, os líderes que implantaram isso, e a galera não? Aí eu não consigo. É só, se um dia eu começar a pregar esses negócios, gente, vocês falam: ei, Ed, você tá louco, né, velho? Ou não, pelo amor de Deus, vocês podem até me linchar, vê isso, me mete a porrada. Amém? Amém? Amém, Pedrão? Amém, irmãos? Se você vê o pastor ostentando, falando falando de frequência, quando eu falar frequência, já joga um sapato daí. E de novo, não é idolatrando pobreza, não, cara, é porque o evangelho não foi palco para enriquecer as pessoas. O templo foi o quê? Era para ser chamado casa de oração. Oração é casa para me falar com o Pai, não para satisfazer os meus desejos e ouvir aquilo que eu quero ouvir, ou trazer as bênçãos que eles falam que é bênção. Aí Jesus veio e quebrou tudo. Jesus não aceitava uma fé vazia. Deus não busca aparência, Ele buscava verdade. Uma fé de aparência nunca sustenta um relacionamento real. Tem muita gente bonita aí, tem muita igreja lotada, porque a galera quer o acesso, o ambiente.
E aqui era na porta do templo. Hoje, se nós temos isso como templo, o comércio agora está sendo feito dentro do templo, no altar do Senhor. E um monte de pessoas porque não leem. É não ler. A melhor forma de manipular as pessoas é fazer com que elas não leem a palavra, não é? Não estudem, não tenha revelação do que de fato é isso aqui diz. Sejam manipulados mesmo, vão só nos cultos nos domingos, ouçam o que pastores e pastores dizem, líderes e líderes falam, e sintam abençoados. E de vez em quando ele bota a mão na sua cabeça, traz uma revelação, e é só revelação boa. É um contrato aqui, é um negócio acolá, é uma viagem ali. Estou vendo um passaporte aqui. Quem levanta a mão? Estou vendo uma chave aqui. Agora você fala que estou vendo um mentiroso aqui. Quem levanta a mão? Estou vendo que Deus vai restaurar a casa de alguém aqui que está em adultério. Levanta a mão. Só quer ouvir coisa boa, cara. E esse evangelho foi corrompido e está até hoje. Mas Jesus vai falar: não vivam de aparências. Não vivam de aparências. Amém? Ele quebrou o pau lá. Aí ele foi para onde? Confrontar. Foi confrontado pelos fariseus. Quando a verdade chega, ela começa a expor de verdade o que está acontecendo. Aí veio. Ela expôs a hipocrisia com a verdade. Ele expôs a hipocrisia com a verdade. Mateus 21:13. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Que aí os fariseus começaram a falar: não, mas você está errado. Como é que pode? Você vai falando que está fazendo isso. Aí ele pega e começa a falar: gente, vocês entenderam tudo errado, vocês nem leram nada, estão fazendo do jeito que vocês querem. Porque o batismo foi de quem? Dos homens ou de Deus? Vocês estão lendo o quê? As suas próprias doutrinas ou o que Deus deixou estabelecido? Aí ele começou. Eu acho que Jesus fez isso, ele foi de propósito. Não tem como não. Na verdade, Jesus confronta e desmascara. Eles ficaram, quando você é desmascarado, você fica alvoroçado, chateado, com raiva. Eu era um cara que ficava com raiva quando eu era confrontado ou desmascarado. Aí você começa a inventar um monte de mentira, é ou não é? Fala comigo. Você fica desconfortável, você fala: não é desse jeito não. Coisa que me dá raiva é a pessoa que justifica as coisas erradas que faz. Não foi porque fulano fez isso, não foi porque ciclano fez aquilo, não foi porque um monte de gente já fez, não é porque os outros estão fazendo. Não justifica para Deus, cara. Tá errado? Tô errado. Quero melhorar? Melhora. Quem vive de aparência não se sustenta diante da verdade. Quem vive na luz não tem medo de se expor. Às vezes a gente se esconde na nossa religiosidade. Eu sou aquilo, eu sou isso, eu posto versículos no Instagram, eu leio Café com Deus. Eu estou longe da verdade, longe da verdade. E enquanto Jesus ensinava, alguém já estava decidido a trair. Nós vamos para quarta-feira. Tudo isso aconteceu na semana mesmo, tá? Cronológico, foram 7 dias. Em 7 dias Deus criou o mundo. Em 7 dias Jesus veio recriar esse entendimento e essa conexão com a criação. Olha, ele não fugiu de nenhum deles. Quarta-feira, ele foi vendido por 30 moedas. A traição começa no coração. Mateus 26:15 fala assim: quem me queres dar e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Mais outra, eu também olhava para Judas e falava: por que ele fez isso, né? Porque nos filmes da Paixão de Cristo e os filmes mais antigos, a gente vê que ele faz, aí o ator, depois que ele faz, o autor parece que fica constrangido, né?
ele fica assim e fala, o que eu fiz? Aí você fala, nossa, será se ele não tivesse feito? Aí mais uma vez, agora na maturidade, fala, estava tudo escrito. Mas o traidor, aconteceu algo com ele no seu coração. E era mais uma vez, eu não quero falar sobre finanças e a galera que está roubando o povo de Deus, mas não tem como não falar. Judas estava envolvido com o quê? Quem estuda a palavra? Judas, ele administrava o quê? O recurso financeiro. La plata. Ele estava envolvido com o dinheiro. Gente, eu quero ter muito dinheiro. Não é que eu sou contra não, mas ele não pode ser o meu Deus. Ele não pode me levar a trair o Senhor. Mais uma vez, o templo cheio de comércio e dinheiro. Judas traiu por 30 moedas, mas ele era o administrador, o financeiro da parada. Já cuidava do dinheiro, ainda queria falar, não, eu vou trair o Senhor, cara. Quem quer me pagar? Aí ele ainda ele falou, mas quem quer me pagar aí? Quem quer me pagar para me trair? Ele caminhava com Jesus, ouviu os milagres, viu? Mas contaram o dinheiro e viu que aquilo ali era muito bom. Parece que, está entendendo que quando a gente pregou sobre a parábola do semeador, o que rouba a palavra de nós? Quando o terreno é o quê? Quando ele não o quê? Não é fértil. Quando ele não é fértil. O primeiro terreno, o inimigo vem e rouba, e a pessoa não quer saber do evangelho. Os outros, é responsabilidade de quem? Alguém? Um de cada vez? Nossa! E na parábola do semeador fala que o amor, as riquezas sufocaram a palavra. Caminhando com Jesus, o amor, as 30 moedas sufocaram o próprio Jesus caminhando com ele. Isso me acende um alerta, gente. Perto de Deus, mas longe de um propósito eterno. Porque desfocou. E você viu que só foi, mais uma do dinheiro. Só ele traiu Jesus. Podia ter mais, mas só ele cuidava da grana. Os outros estavam despreocupados, deixando até as coisas que eles faziam, seguindo Jesus, vendo milagre. Quando Jesus fala de pão, você quer pão? O pão é o pão vivo que desce do céu. Não é esse pão aqui normal, natural, trigo, não. Ele falou, eu vou andar com Jesus. E o que mexia com o dinheiro, nunca nem é incrível, porque ele nem aparece nas outras histórias. Ele não aparece, aí Judas falou, viu algo. Não, ele estava provavelmente, não sei, contando o dinheiro das ofertas. Você viu que ele seria traído, mas podia ser por metade, por meia dúzia, por 2, 3. Foi o único que estava envolvido com La Plata. A traição não começa no ato, começa no coração. Proximidade com Deus não substitui intimidade com Ele. Coração distante tomam decisões perigosas. Mas Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, o mais impressionante de toda a palavra é Jesus, sempre. Porque ele sabia que teria um traidor do seu lado, sim ou não? E o que ele fez? Expôs ele. Jesus, mais um fato engraçado. Jesus na mesa, aí os caras sentados do lado, um do lado, outro do outro. Aí ele, alguém aqui vai me trair, quem será? Ele fala desse jeito mesmo, quem? Aí ele olha, serás tu, Pedro? Aí a galera, não.
E ele já estava entendendo, mas antes disso acontecer, ele não cita o nome, ele não julga, porque ele vai fazer o quê? Ele escolhe amar. Ah, já está aqui. Que isso, hein? Ele ensinou que amar é servir. Lucas 22:19. Isso é o meu corpo que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Fazer isso todas as vezes que lembrarem de mim. Nesse caso, nesse fato, Jesus já sabia o que ia acontecer. Quem iria pegá-lo, capturá-lo. E os discípulos já estavam ali sentindo também. E no ato de muito amor, ele chama os seus discípulos para ceiar com ele, celebrar a Páscoa, lavar os pés dele. O Deus estava com eles. Eles poderiam, gente, hoje, vocês estão sabendo, né? Vocês estão sentindo. Não tem uma vibe diferente? O que vocês acham de, no meu último dia, vocês preparar um banquete para mim, bacana, lavar meus pés, me serve um pouco, caras. Poxa, tô caminhando com vocês já tem um tempão, e agora, não tem a galera, tem um povo que faz vitimismo, né? Ah, eu tô tão cansado hoje, faz não sei o que. Aí Jesus não, com angústia, sabendo o que aconteceria, ele falou assim: eu vou ensinar que até um Deus serve. Um Deus sendo Deus, lava os pés dos seus discípulos. Do traidor, do incrédulo, do que estava duvidando, do que se achava muito próximo, de todos. A mesa nivela todo mundo. Você é igual para Jesus. E ele, sendo Deus, serve. O que nós estamos fazendo sendo meros seres humanos? Mas você é discípulo de quem? De quem que você é discípulo? Mais forte? Então, o maior atributo de um Deus que veio para me servir é de quê? Amando em servindo. O que eu posso te ajudar, meu irmão? Como eu posso te servir, minha irmã? Está passando por alguma coisa, meu irmão? Se a gente olhasse como Jesus, nunca seria só o venha a nós. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós é o seu reino, né? Não de Jesus. Jesus mesmo, sabendo de tudo, escolheu amar. No reino, quem ama serve. Jesus não fugiu, ele se entregou. Quem ama de verdade se entrega por completo. Amém? E ele mesmo se entrega à cruz. Por amor. João 19:30. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Outra narração bíblica fala que quando os soldados vieram para pegar Jesus, Judas identifica ele com um beijo. Por que teria que identificar? Você já parou para pensar? Por que os fariseus já estavam tramando, já falavam, mas na hora de prendê-lo não o identificariam? Porque os discípulos já estavam se parecendo com Jesus. Não dava para identificar quem era o barbudo cabeludo de outro barbudo cabeludo. Eles já estavam assim, cara, se parecendo tanto com Jesus. E provavelmente estava escuro também. E Judas chegou e beijou ele. Quando ele beija, olha esse aqui. Vocês já viram no filme, né, o que acontece? A galera vem pegar, Pedro saca uma espada, corta a orelha de um. Isso é narrado em um evangelho, não está nos 4. Mas corta a orelha
Jesus, ainda com ato de misericórdia, pega a orelha lá do cara, cola e fala: meu amigo, não é pela espada, não viva pela espada, senão você vai morrer pela espada. Aprende alguma coisa, cabeça dura. Eu sou Deus. Se eu quisesse sair daqui e fugir, eu faria. E a Bíblia também diz que os discípulos fugiram, correram. A parábola do semeador fala disso de novo. O medo da perseguição sufoca a palavra e a gente abandona. Porque os discípulos só foram entender mesmo, entender depois da ressurreição. Depois que o Espírito Santo desce sobre eles em Pentecostes. Ainda eles eram jovens, medrosos, negaram Jesus. Mas isso é para outra história. Ele se entregou por amor. Foi lá e falou assim: aqui, Deus, meu corpo, meu sangue. O que parecia derrota era redenção. A cruz não foi o fim, foi o cumprimento de uma promessa. Nem tudo que parece fim é o fim. Depois da cruz, o que veio? Depois da crucificação, o que acontece? No sábado, tem um silêncio, né? O céu ficou em silêncio, mas Deus ainda estava agindo. Mateus 27:60. E pôs no seu sepulcro novo, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. O sábado de aleluia, que dizem, é o dia do silêncio, o dia que a gente dá a reflexão. Dos discípulos com medo se trancaram, de não ter respostas. E aí, cara, o Deus que falou que era Deus, que estava comigo caminhando, fazendo milagres, ele sumiu. E às vezes nós nos pegamos também nesses sábados de silêncio, que a gente já pregou aqui sobre o silêncio de Deus, que não é a ausência dele. Deus pode não estar falando, mas está agindo, amém? E Maria chorando, os discípulos tremendo de medo. O céu ficou em silêncio, nenhuma resposta, nenhum milagre. Mas Deus ainda estava trabalhando. O silêncio de Deus não é ausência, é uma preparação, nós já falamos isso. E quando parecia que era o fim, Deus disse: agora é tempo de vida. Chega o quê? O nosso domingo. O que ninguém consegue explicar. O que deixou todos os perseguidores começaram a perseguir mais ainda. Vocês estão falando que alguém ressuscitou? Não tem como. Corre lá, vai lá. Os primeiros soldados que chegaram na tomba já viram só o pano. Já começaram a acreditar ali. Não tinha como, não tinha saída por trás. Não tinha como alguém tirar essa pedra aqui. Não tinha como. As outras pessoas que encontraram Jesus, quem que foi? As pessoas mais especiais da terra, quem que é? As mulheres. Jesus amava tanto, naquele período ali, né, era tão opressor com as mulheres. Jesus colocava elas para caminhar com ele. Na ressurreição, não foram soldados. As primeiras pessoas que viram o túmulo vazio, que elas foram a limpar, fazer orações, foi vocês, mulheres. Deus narra, vocês são importantes, vocês. E o mais lindo, que eles aparecem para ela e vão lá e contem. Por quê? Sabia que elas são boca aberta? Estou brincando, mas eu sabia o potencial de evangelismo que uma mulher poderosa tem.
Aconteceu isso com a samaritana. Vai lá e fala para todo mundo. Elas, Jesus, que isso? Eu não preciso nem falar. Eu já ia falar mesmo, estou brincando. Mas ele aparece para essas mulheres maravilhosas. Elas veem o anjo, veem Jesus. Elas nem reconhecem Jesus, porque não é mais aquele barbudão. Sai correndo para os discípulos. Aconteceu o milagre, cara. Aquilo que estava escrito de verdade foi se cumprido. Tudo. Ele falou que tudo seria cumprido. Não havia mais ninguém lá. A morte não venceu. Deus sempre tem a última palavra. O fim nunca é o fim quando Deus está envolvido. Amém? Agora feche seus olhos um pouquinho. Pode trazer a ceia, nós vamos celebrar a Santa Ceia. O moço do violão, chega aqui. Teclado. Vamos preparar. Feche seus olhos, imagine essa cena, cara. A cena de um túmulo vazio. É isso que levaram os discípulos a reafirmar a sua fé. A ressurreição. Isso tem que ser um marco para o nosso cristianismo. Não é sobre religião, não é sobre católicos, evangélicos, judeus. É sobre um Deus que estava sacrificado, se entregou e pagou a dívida e ressuscitou. Para um fim. A morte dele tinha um fim: pagar o seu preço, pagar a sua dívida. E a Páscoa, o domingo da ressurreição, o fim é que nós vamos encontrar ele um dia, bonitão, com as vestes mais brancas que a gente não vai conseguir nem enxergar direito, com toda a sua honra, seu poder e glória. Creia nisso, creia nisso. Talvez você está vivendo a sua sexta-feira, dor, sofrimento, você não enxerga a possibilidade de sair, ou você está vivendo um sábado, silêncio. Mas Jesus quer que nós vivamos esse domingo da ressurreição. O mesmo Jesus que foi crucificado, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Vocês estão entendendo que vocês não vão morrer mais? Vão morrer na carne, mas a vida eterna foi nos dada como um presente, por conta de um sacrifício, de uma libertação do império das trevas. E agora nós vivemos a Páscoa, o Psar, a passagem. O Cordeiro se sacrificou e colocou na sua casa, na sua família, na sua vida, o sangue. A morte que ia ceifar, não vai ceifar mais. Vida eterna Ele nos deu.